Objetos encontrados que vão te surpreender. Muitas civilizações surgiram e desapareceram. E daí? Surgiram e desapareceram? E é isso, acabou o vídeo. É isso, muito obrigada. Deixa o like. Muitas civilizações surgiram e desapareceram sem deixar rastros, mas deixaram vários objetos interessantes para trás. E até hoje continuam encontrando vários objetos estranhos. Então eu separei 4 objetos desconhecidos que até hoje não foram solucionados. O martelo mais antigo que a humanidade. Então, gente, esse martelo foi encontrado em 1936 por um casal que estava caminhando. Eles viram uma rocha com um pedaço de pau no meio. E acharam uma rocha com um pedaço de madeira dentro. A princípio eles não entenderam muito bem o que era e resolveram levar para casa. Chegando em casa, eles viram que dentro dessa rocha tinha um martelo e perceberam que logo de cara que era uma coisa muito antiga. Então eles resolveram levar esse martelo para especialistas olharem. E olha que loucura, o martelo foi datado com mais de 500 milhões de anos. E não, gente, não é um martelo natural que por acaso foi feito pela natureza, uma pedra em formato de martelo, nada disso. Era ferro puro. Então esses especialistas fizeram uma medição da pureza desse material do martelo e deu 96% de ferro. E a natureza jamais conseguiria produzir um ferro tão puro como esse. E é claro, né, gente, essa história toda trouxe muitas dúvidas para os especialistas que dataram esse martelo. Não só os especialistas que dataram o martelo, claro, os outros que ficaram sabendo das histórias também. Porque 500 milhões de anos atrás, gente, não havia nem sinal de população, de pessoas. 500 milhões de anos atrás foi antes dos dinossauros. Outra coisa também que é interessante dizer é que algumas pessoas que ficaram contra essa história do martelo, até porque a idade do martelo não batia com a idade da humanidade, nem dos dinossauros. Geralmente, essas pessoas que ficaram contra essa história são pessoas da comunidade científica de agora, né? Que são as pessoas que seguem a teoria de Darwin. E não sei vocês, mas Darwin morreu pedindo desculpa para Deus, né? Pelas mentiras que ele inventou, pelas teorias falsas que ele inventou para acobertar as mentiras dele, né? Então, enfim, o computador de 2000 anos atrás. Então, gente, o próximo objeto é o computador mais antigo do mundo. Eles chamam de mecanismo Antiquitera. Esse computador foi encontrado dentro de um barco naufragado numa ilha grega chamada Antiquitera. Ele estava enterrado a mais de 45 metros de profundidade. Ele servia para calcular posições astronômicas. Basicamente, gente, era um equipamento que podia prever o movimento dos planetas, da Lua, das estrelas, ou seja, saber exatamente aonde ficavam os corpos celestes. O que eu achei de interessante nessa história também é que eles encontraram 127 engrenagens por raio-x nesse computador. E essas engrenagens eram de uma tecnologia para a época muito avançada. Tanto que só conseguiram imitar essa tecnologia 1000 anos depois. O manuscrito desconhecido. Esse livro, gente, foi feito no século XV. Ele é conhecido pelo nome de Manuscrito de Voynich. Esse manuscrito parecia um livro normal para aquela época, mas o que chamou muita atenção nele é que tinha uma língua desconhecida nele que até hoje ninguém sabe que língua é essa. E nesse livro, além dessa língua desconhecida, também tinha vários desenhos e ilustrações de plantas, mas eram plantas que nunca encontraram na Terra, eram plantas assim desconhecidas. O livro também tem uma seção astronômica que mostra vários diagramas que parecem com Sol, Lua, estrelas, planetas e também partes de lugares obscuros, né? E várias outras partes de lugares estranhos. Bom, e como sempre, né? Alguma coisa desconhecida já dizem que é totalmente mentira. Alguns estudiosos falam que aquela língua no manuscrito é uma língua não inteligível, é apenas uma escrita aleatória. Eles acham que tudo que eles escreveram é uma coisa que só rabiscaram, que foi só um rabisco, que não tem linguagem nenhuma e que aquilo não quis dizer nada, foi tudo à toa, tudo cheio de informações à toa.
Agora eu não sei para que essas pessoas tão renomadas estudam tantos anos para chegar lá, descobrir uma coisa incrível e dizer que isso não passa de uma mentira só porque não conseguiu desvendar nada. Então, como eles não conseguiram entender essa língua nem traduzir, eles deixaram o caso arquivado. Eu acredito que porque eles têm um padrão de estudar essas coisas e não conseguem pensar fora da caixa simplesmente, né? Então ficou por isso mesmo e o caso ficou arquivado. Quando eu li sobre a história do manuscrito, eu lembrei da história daquelas duas crianças que foram encontradas, que falavam uma língua totalmente diferente. E essas crianças, não sei se vocês conhecem, elas eram meio esverdeadas e elas falavam uma língua que ninguém sabia, nunca identificaram. Um homem encontrou elas na floresta e um menino não sobreviveu porque ele não comia o que as pessoas comiam e a menina conseguiu durar um pouco mais, o suficiente para aprender um pouco do inglês e conseguir falar um pouco. E quando perguntaram para ela de onde ela era, ela falou que ela morava no subsolo, era um lugar dentro da terra. E eles foram encontrados porque eles passaram por uma caverna e acabaram saindo para a superfície e não conseguiram mais voltar. É um caso real, foi comprovado, tudo arquivado, tem fotos e provas. O corpo do menino desapareceu e logo depois o corpo da menina também desapareceu. Dizem que a menina não morreu e buscaram ela, ninguém sabe quem foi que buscou, mas eles desapareceram e até hoje não sabem qual língua era a deles. E o que eu achei bem parecido com essa história do manuscrito, porque de onde veio esse livro, né? E como que essas pessoas estudiosas de agora vão entender isso, já que eles têm um padrão, uma forma de estudar, e eles não podem estudar fora, igual eu falei, eles não podem pensar fora da caixa, porque tem um jeito certo deles estudarem. Então vai ser muito difícil eles criarem uma nova teoria diferente de tudo aquilo que eles aprenderam. A bateria de Bagdá. Essa bateria foi encontrada perto de Bagdá, no Iraque. Essa bateria foi estudada e eles dataram ela com uma idade de mais de 2000 anos atrás. Era basicamente um jarro de argila, uma barra de ferro oxidada, fora que dentro da jarra tinham sinais de corrosão. Provavelmente foi provocado por alguma substância alcalina ou vinho. Então, esse material produzia eletricidade. E, mais uma vez, os estudiosos, como não tinha nada por escrito que comprovasse isso, eles disseram que era apenas um jarro para guardar qualquer coisa dentro, que não servia para mais nada. Então é o que eu digo, né? Os estudiosos de agora só acreditam no que eles conseguem ler. Se não tem escrito, não existe. Se não tem escrito, não é verdade. E se eles verem também, eles falam que é mentira ou que é ilusão de ótica. Então foram esses os objetos desconhecidos, nenhum deles tiveram uma conclusão certa, a língua até hoje é desconhecida, e se você tem alguma teoria muito louca sobre, deixa nos comentários.